vamos falar da dor de cabeça. Dizem até que algumas pessoas comem chocolate e desenvolvem uma dor de cabeça logo em seguida. Esse é o assunto, a dor de cabeça, não o chocolate, da neurologista Maria Eduarda Nobre. Ela vai falar das causas da dor, das opções de tratamento da cefaleia, inclusive as formas alternativas e populares para o alívio da dor de cabeça, como as compressas geladas. O que será que ela acha daquelas batatas, né? Coloca na testa, assim. Antigamente não precisava muito, né? Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail e pelo Twitter. A gente hoje está perguntando sobre a dor de cabeça e perguntando o que é que te dá dor de cabeça e o que é que você faz quando tem dor de cabeça. Porque a dor de cabeça pode não ser de dor mesmo, né? Pode ser de um grande aborrecimento, não pode? Porque às vezes a gente se aborrece e fica com uma dor de cabeça. Já aconteceu com vocês? Já, Né? um grande gatilho. Ou tem uma tristeza, assim, dá uma chorada e pá, vem uma dor de cabeça. Por quê? Porque o cérebro se prepara para uma defesa, né? Principalmente quando você está estressado ou está com um pensamento pessimista, pensando em alguma coisa que ainda nem aconteceu, dispara esse mecanismo de dor numa pessoa que já tem predisposição. Se a pessoa não tiver predisposição, isso não vai acontecer. Mas isso, aí os vasos se dilatam e a cabeça começa a doer de forma latejante. E é um fator desencadeante, não é a causa. O estresse não é a causa da enxaqueca, ele é um desencadeante. Existem outros que a gente vai falar. Mas pode ser, por exemplo, o que pode também desencadear uma dor de cabeça? Olha, em cada caso é um caso? Assim? Não, a gente tem alguns fatores já reconhecidos, né? Os hormônios na mulher, a queda dos hormônios que acontecem na ovulação e no pré-menstrual. Essas duas fases são fases importantes que a mulher fica mais predisposta, principalmente no pré-menstrual. É a queda do estrogênio. A progesterona e o estrogênio, eles sobem para a ovulação. Depois eles sobem novamente e vem a menstruação. Então, essa oscilação provoca a crise. Então, é um fator predisponente na mulher, tanto que a mulher, após a menopausa, tende a melhorar. Não quer dizer que vá melhorar, mas tende a melhorar. As pessoas que têm enxaqueca. Isso, as pessoas que têm enxaqueca. E a mulher, na fase fértil, tomar pílula anticoncepcional, às vezes pode piorar, principalmente quando tem estrogênio e para. Agora, a pílula contínua, que mantém o hormônio o tempo todo igual, pode até ajudar. Então, existem algumas formas de prevenir gravidez, né, que é essa intenção maior da mulher na idade fértil, para que melhora. Então, o DIU, que é um DIU com liberação de progesterona, também ajuda. Tem um implante subcutâneo com progesterona, que também pode ajudar. Então, a gente tem alguns recursos para tentar melhorar essa fase. E essas coisas, assim, se comer um chocolate, desencadeia dor de cabeça. Não tomou café durante muito tempo, quem é viciado em cafeína. Não tomou café, não tomou nenhuma bebida cola, né? Uhum. São duas coisas. Alguns alimentos... Alguns alimentos podem provocar dor de cabeça. Por quê? Alguns alimentos contêm substâncias que dilatam os vasos da cabeça. Então, se a enxaqueca é uma dilatação e uma inflamação do vaso, o que dói na enxaqueca é o vaso. Então, qualquer alimento que você ingira que dilate esse vaso, numa pessoa que já tem predisposição, vai doer. Então, alimentos com substâncias dilatadoras em excesso, tipo queijo amarelo, que tem tiramina, bebida alcoólica, aí tem o álcool. E o vinho tinto, por exemplo, ele além do álcool tem os flavonoides que também dilatam os vasos. Chocolate, que a gente vai falar daqui a pouco, ele tem tiramina também, ele tem feniletilamina, que é outra amina que dilata o vaso. Então, são substâncias que dilatam o vaso. Mas, como ele tem propriedades... Chocolate é uma mina, então. Mas ele tem coisas boas. Eu não sou contra chocolate, não sou contra café, né? Tem muito médico que até recomenda não tomar nada de café. Eu sou contra essa recomendação porque eu acho que nada deve ser proibido e nada deve ser em exagero. A moderação é que faz com que a pessoa fique bem. Sabe uma coisa que eu nunca entendi? O médico diz, não toma café porque tem muita cafeína, mas o remédio para dor de cabeça também tem cafeína. Mas então é justamente isso. Você tomando muita cafeína, a cafeína ela tem uma ação vasoconstritora, ela contrai esses vasos. Então a pessoa fica num alívio ótimo, né? O dia que ela não toma, ela vai ter. Então a gente tem um limite de cafeína a dia.
Então não é só o café, como todas as bebidas que têm cafeína, mate, alguns refrigerantes, guaraná natural, a gente limita a 200 miligramas. Então pensar que um café tem em torno de 70 miligramas, um expresso, um café normal tem em torno de 50, 40, coado. Se você administrar isso no seu dia, lembrar que você tomou café, se você tomou refrigerante, você está somando cafeína. Então, não tomar mais do que isso, 200 é o que a gente permite. E o café, além da cafeína, ele tem propriedades boas também. Assim como o chocolate tem um lado da gordura, de algumas coisas que não são boas para a saúde, mas outro lado maravilhoso, que tem até ação protetora para algumas doenças. E o café é a mesma coisa. O café tem ações antidepressivas, ele dá ânimo, ele melhora a atenção. Então, não é para proibir, é para fazer com que a pessoa tome conta, veja quanto ela está ingerindo de café. Tem gente que toma 8 cafezinhos por dia. Aí no final de semana não toma, porque não está na repartição, não está no trabalho. Aí o que acontece? Dor de cabeça. A gente chama de cefaleia do final de semana. Justamente é a abstinência da cafeína. Aquele vaso que estava recebendo aquela cafeína e estava contraído, ele passa a dilatar mais ainda porque ele não recebeu naquele dia. Então vem uma dor de cabeça pela falta da cafeína. Então a cafeína ela não dá dor de cabeça, ela melhora. Mas o uso crônico, e é por isso que ela está nos remédios, é condenado, assim como tomar remédio todo dia é condenado. Vai piorar a dor de cabeça. Se você tomar analgésico todo dia, você vai ter uma piora. E dá para a pessoa sacar, por exemplo, porque eu suponho que deva ser individual isso, né? Não é todo mundo que come queijo amarelo tem dor de cabeça, né? É individual. Então algumas pessoas têm dor de cabeça a partir daquilo. Dá para a pessoa perceber o gatilho? A gente dá uma recomendação. Se o queijo é o gatilho para um, o chocolate é o gatilho para o outro. Dá para perceber. A gente vê mais ou menos antecedendo umas 12 a 24 horas o que a pessoa ingeriu. A gente faz um relatório da dor. É interessante um mapa. Ficar louquinha, né? Ai, comi queijo amarelo, meu Deus, daqui a 24 horas. A gente tem pessoas que sabem exatamente o que causam, né? Então a gente tem os alimentos que são já os alimentos estudados. Então, queijo amarelo, fruta cítrica, tem uma substância também dilatadora. Então a laranja e o limão, abacaxi também. Chocolate em excesso, a cafeína em excesso, o álcool, o vinho tinto por essas duas razões. Então tem gente que fala que toma vinho branco não tem nada, toma vinho tinto tem. E os embutidos, que aí tem os conservantes, que tem os nitratos e os nitritos que também são dilatadores. Então a gente pede para evitar salsicha, linguiça, salame, essas coisas. Se a gente olhar o rótulo, a gente desiste, né, de um embutido. Eu queria fazer uma pergunta. Eu estava comentando com a doutora, eu sou uma enxaquecosa, assim, eu tenho enxaqueca desde muito jovem. No dia certo também. Mas eu me tratei durante muitos anos, hoje em dia eu tenho isso bem controlado, eu tenho uma enxaqueca pontual. E eu não tinha nenhum fator alimentar, isso foi pesquisado, eu não tinha nenhum fator alimentar que desencadeasse a dor de cabeça. Eu tinha um incômodo com luminosidade um pouco, com cheiro forte. Mas o que o médico constatou é que eu tinha uma baixa produção de endorfina. Então, assim, eu não tinha elementos naturais para combater a dor de cabeça assim que ela começava. Na realidade, você estava bloqueando as suas endorfinas, né? A gente conversou um pouquinho antes. Ela tomava muito analgésico. Eu me consultei, eu era quase uma junkie de farmácia. Assim. O que acontece? Quando você toma muito analgésico, o cérebro ele produz endorfina. Só que para ele produzir, ele tem um sensor para saber se precisa. Então, esses receptores, eles vão captar se existe ou não analgésico circulante. Quando você toma o comprimido, você está fazendo com que o seu cérebro ache que tem endorfina. Então, aquilo ali mimetiza a ação da endorfina. E aí para essa produção. Então, você bloqueia a sua produção. Você parando de tomar analgésico, em 10 dias, já começa a produzir novamente. Então, você já vai ter melhora. É um sofrimento de 10 dias. O tratamento foi assim. São 10 dias de cão. E eu dizia para o médico assim, não, mas será que eu não posso tomar só hoje? Ele, não, porque senão amanhã você vai voltar aqui pedindo. Exatamente, porque você tem que voltar a produzir. Sem tomar analgésico nenhum. Morrendo de dor. E aí depois você... Né, eu tomava uma medicação que eu tomei durante muitos anos para estimular a produção de endorfina. O que